Paz do Senhor, queridos e amados irmãozinhos, que saudades que eu estava. Faz muito tempo que eu não venho aqui na nossa salinha online. Estou muito contente de estar aqui. Eu sou a professora Gabi e eu vim trazer para vocês hoje uma lição muito linda, uma lição que falou demais comigo. Eu fui muito tocada por essa lição. Nós vamos estudar pés que anunciam as boas novas. Primeira coisa que a gente precisa pegar é entender o capítulo, né? Esse tema dessa lição. Esse título já fala muito pra gente. Eu queria parar um pouquinho pra gente conversar. O que são essas boas novas? A gente vai ver mais pra frente com mais calma, mas boas novas são o Evangelho de Jesus, a salvação que nós recebemos. E olha que interessante, pés que anunciam as boas novas. Normalmente quem anuncia alguma coisa é a boca, né? Mas o título da lição fala sobre pés. E eu fiquei pensando um pouco sobre pés e fui dar uma olhada na Bíblia, o que a palavra de Deus nos fala sobre pés. E eu queria começar essa lição, então, fazendo uma breve reflexão sobre pés na Bíblia. A primeira questão de pés, quando a gente pensa em pés, é autoridade, porque foi com autoridade que em Gênesis 3,15, Jesus pisou na cabeça da serpente. Quando o homem caiu no pecado, Deus já estabeleceu um plano de salvação e deixa muito claro ali que aquele que vai amacetar mesmo a cabeça da serpente, que vai acabar com ela com seus pés é Jesus. Mostra a autoridade de Jesus. Mostra também as promessas de Deus em Deuteronômio 11:24. Esse 11:22 eu vou até ler para vocês, meu irmão. Deuteronômio 11:22, como fala de autoridade e também de promessas de Deus. Se vocês obedecerem a todos os meus mandamentos que lhes mando cumprir, amando o Senhor, o seu Deus, andando em todos os seus caminhos e apegando-se a Ele, então o Senhor expulsará todas essas nações da presença de vocês, e vocês despojarão nações maiores e mais fortes que vocês. Todo lugar onde vocês puserem os pés será de vocês. Pés, a autoridade de Jesus sobre a morte, sobre o diabo, e também a autoridade e a promessa que ele nos concede, que se nós obedecermos a palavra dele, amarmos o Senhor e seguirmos os pés dele, caminharmos junto com ele, existe uma promessa de Deus. Vai dar tudo certo, você vai conquistar coisas maiores do que você imagina. Coisas que para você são impossíveis, você vai conquistar, porque você está seguindo o meu pé. E o último item que me faz pensar sobre essa expressão de pés é movimento. Porque normalmente no nosso corpo, o que nos leva a algum lugar, o que nos faz ir a algum lugar, o que nos dá movimento são os pés. Uma bailarina dança com os pés, nós caminhamos com os pés, nós mães corremos atrás dos nossos filhos com os nossos pezinhos, não é? Eu tenho uma filha de 4 anos, como eu corro atrás dessa menina? Então os pés nos trazem ideia de movimento. E olha que interessante, pés que anunciam as boas novas, traz uma questão de movimento para anunciar essas boas novas, porque essas boas novas do Evangelho, é dinâmica. Então os nossos pés nos levam, nós temos que ir, não é? Anunciar as boas novas, anunciar Jesus e a obra que ele fez, não é uma coisa estática, nós temos que ir, temos que sair, usar os nossos pés. O Evangelho é dinâmico. Um grande exemplo de como o Evangelho é dinâmico. Eu gosto muito desse episódio de quando o povo lá no Velho Testamento, no Novo Testamento, a igreja primitiva estava recebendo todo aquele ensinamento, aquele poder do Espírito Santo, mas ela estava paradinha lá em Jerusalém. O que aconteceu? Satanás queria parar com tudo aquilo, manda grande perseguição, achando o quê? Que ia assustar todo mundo, leão comendo todo mundo vai desistir de ser crente, mas o que ele fez? Ele mesmo, com aquela perseguição toda, incentivou as pessoas a o quê? A irem embora, a fugirem. E essas pessoas, quando elas iam o quê? Pregando o Evangelho. A pastora Launice Vilhones, ela fala assim, que da mesma forma que nós humanos montamos ratoeiras para pegar rato, Deus monta sataneiras para pegar o Satanás. Né? Ele ali tentou, através da perseguição, matar, afogar a igreja, abafar, mas na verdade ele incentivou as pessoas a irem, a saírem e pregar o Evangelho. Então toda a história do Evangelho, ela é dinâmica, é necessário ir.
E a lição vai tratar de uma questão muito importante que é as boas novas. Mas o que é as boas novas? As boas novas são a mensagem da cruz, é a salvação. E para a gente entender uma boa descrição do que é as boas novas, eu vou citar aqui um livro de um pastor que chama Hernandes Dias Lopes. Ele tem um livro muito lindo que trata sobre as boas novas da cruz, essa boa notícia. Eu queria pedir para o irmão prestar atenção o que é a boa nova do Evangelho. Nós podemos ter segurança de salvação, porque Ele intercede por nós no céu. Ele intercede em nosso favor como nosso advogado. A boa notícia do Evangelho é que temos um ser humano assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Jesus está no céu, meu irmão, intercedendo por você. Um membro da raça humana foi exaltado, glorificado e, tendo liquidado a dívida causada por nossos pecados, é o nosso representante. Ele é o perfeito mediador entre a humanidade e o Criador. Ao morrer na cruz, em nosso lugar, Jesus foi o sacerdote e o sacrifício, o ofertante e a oferta. Ele nos reconciliou com Deus e agora está à destra do Pai, onde intercede por nós. Quando nos aproximamos de Deus, por meio de Cristo Jesus, Ele sempre está à nossa disposição. Meu irmão, não há circunstância que esteja fora do seu alcance de intervenção. Os nossos caminhos jamais serão escondidos aos seus olhos. Jesus está junto ao trono do Pai, intercedendo por nós. Nossos olhos devem estar em Cristo. Ele nunca mudou. O mesmo de ontem desceu em glória, morreu, ressuscitou, está sentado à destra de Deus. Nele nós podemos confiar. Isso é a boa nova que nós temos que anunciar. Jesus morreu por nós e nós temos um intercessor, nós temos um advogado, nós não estamos mais sozinhos. E é isso que a lição está falando, que nós temos que ir e falar dele. E é interessante quando você pensa na mensagem da cruz, qual que é a base da mensagem da cruz? Qual é a essência? Por que Jesus fez tudo isso? Meu irmão, foi por amor. Puro e simples amor. Amor é a base de tudo. Eu gostaria de ler com os irmãos um versículo que trata sobre amor. Paulo, em 1 Coríntios 13, trata do amor. Ele fala que ainda que eu fale a língua dos anjos, dos homens, ainda tenho o dom de profecia, né? Profecia, a gente vê que está em alta no país hoje, não é? Toda hora aparece um novo profeta, cadê God, the King, não sei das quantas. Todo mundo quer ser profeta hoje em dia, não é? Mas se você não tem amor, meu irmão, de nada vale isso. O amor, não interessa se você tem fé, se você não tem amor, o amor é a base de tudo. O amor é a maneira como Deus lida conosco. E também tem que ser a forma como nós lidamos com Deus. Tem que ser a forma como nós lidamos com as outras pessoas. Porque quando você lida com as outras pessoas com amor, você prova que dentro de você tem o Espírito Santo. Uma pessoa batizada pelo Espírito Santo, ela transborda desse amor. O amor é a base de tudo. E é a base também das ordenanças de Deus. Eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem em Mateus 22, 37. Esse versículo é muito importante porque nos mostra como o amor é a base de tudo. Nesse versículo, Mateus 22, 34, pedem para que Jesus resuma toda a Bíblia, toda a lei, tudo, o plano de salvação, os profetas, tudo. Jesus resume tudo isso no mandamento. Qual foi o mandamento que Jesus resumiu? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração. E o segundo mandamento, ame ao próximo como a si mesmo. Meu irmão, pés que anunciam as boas obras da cruz, de uma cruz que foi feita por amor. Um amor que nos constrange. Um amor que Deus trata com a gente. Tem que ser a forma também como nós tratamos a Deus e tratamos aos próximos. Mas como eu posso amar a Deus, Gabi? Como eu posso demonstrar que eu amo a Deus? Vivendo em santidade? Dando meu dízimo? Sim, tudo isso. Mas olha que interessante. O próprio Jesus nos fala
Como que nós mostramos que nós amamos a Deus? Ele mesmo instituiu a forma de demonstração. Isso está em João 14,15. Abra lá em João 14,15, meu irmão. Você quer saber como amar a Deus de verdade? Você quer ser fiel no seu amor porque você ama Ele? Ele primeiro te amou e você quer mostrar que você o ama? Olha o que Jesus fala. João 14,15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Amar a Deus é intimamente relacionado com obediência. Você só obedece, meu irmão, quem você ama. Você só obedece quem você respeita. Você só obedece a quem você dá honra, a quem você dá autoridade. Você ama verdadeiramente a Deus? Então você precisa honrar a Deus, o obedecendo, o amar o obedecendo. Você precisa exaltar o nome de Deus através da sua obediência. E o que é esse anunciar as boas novas, se não exaltar ao nome de Jesus? Porque você está falando para as pessoas de um Deus que é real. Você não está falando de uma imagem, de um Deus que ficou no passado, de um Jesus que foi embora e nunca mais voltou. Não. Você está anunciando, você está exaltando o nome de Deus, o nome de Jesus, a obra de salvação. Por que você fala de Deus? Porque você o ama. Meu irmão, o amor é a base de tudo. É a base do seu casamento, de como você trata os seus filhos, de como você trata a igreja, de como você trata o seu trabalho. Você tem que amar, confiar em Deus, né? Nós temos um tesouro, meu irmão. Isso daqui, essa mensagem da cruz, esse amor derramado em sangue no Getsemane, até o fim na cruz, Senhor. Meu Deus, isso é a cura. Nós vivemos num mundo doente hoje. O Brasil é um país doente hoje. Nós estamos assim derretendo nos braços da corrupção. Recentemente nós tivemos um dos maiores escândalos da Previdência Social. O Brasil está derretendo nos braços da corrupção. A gente derrete na imoralidade da nossa sociedade, que inverte valores, que inverte padrões, que inverte condutas. O mundo está doente, o Brasil está doente. E eu vou falar uma coisa para você, meu irmão. A cura não vem de um determinado político, de um determinado grupo político, de uma posição partidária, não vem de uma posição econômica. A solução para o mundo aflito, para a doença do nosso país é Deus, é Jesus. Nós temos as palavras de vida eterna, nós temos a solução do problema, que é Jesus. Entenda isso, meu irmão. Você pode estar passando por um problema no seu casamento, na sua faculdade, no seu trabalho. A solução para esse problema é Jesus. Uma coisa que falou comigo muito quando eu estava estudando essa lição é que nós, o povo evangélico, em breve nós vamos ser maioria do nosso país. Se eu não me engano, eu acho que em 2032 nós já seremos maioria, um país com maioria evangélica. Agora eu te pergunto, essa maioria evangélica está mudando o país? Se os evangélicos estão crescendo, não era para o nosso país estar melhorando também? A honra, a corrupção, a moralidade? Mas não está, a gente está vendo que está pior do que antes. Por quê? Porque essa maioria evangélica que está crescendo, ó, daqui a pouquinho é quieta. Não está falando de Jesus como devia falar. A gente está tendo um curso sobre seitas e heresias na igreja. Nós estudamos sobre os mormons. Os mormons são uma seita. Meu irmão, se você vive no mormonismo, deixa eu te falar, deixa um comentário aí no nosso grupo, porque nós vamos entrar em contato com você e te explicar e orar pela sua vida, mas os mormons não são cristãos. E o mormon, ele tem um zelo missionário absurdo. Por ano, meu irmão, um missionário mormon, converte cerca de 6 pessoas ao mormonismo por ano. Você acredita? E eu te pergunto, e nós cristãos que temos a palavra de vida eterna, temos o Espírito Santo em nosso favor, nós estamos também com essa produtividade, com esse empenho? Pensa na sua vida, eu pensei na minha. Quantas pessoas eu consegui efetivamente levar para Jesus? Ano passado foram 6 também? E você, meu irmão? Como anda? Como você está pregando sobre esse Jesus para as pessoas? As pessoas estão doentes,
com ansiedade, com depressão, com solidão ao seu lado, e você tem falado? Dentro do seu lar, meu irmão, você tem falado para os seus filhos, para sua esposa, para o seu marido, para os seus pais? É de se pensar, meu irmão. É por amor que nós devemos fazer isso tudo. E o mundo sofre, o mundo padece e nós temos a solução. A lição fala que em tempo e fora de tempo a mensagem precisa ser anunciada. Nós temos que falar de Jesus, tem que transbordar, tem que ser o assunto principal da nossa boca. E a lição faz uma comparação muito interessante. A lição fala que essa escolha não se limita a um grupo específico, quando Deus nos deu essa incumbência, porque Ele deu essa incumbência para a gente. Jesus, quando estava sendo ressuscitado, estava indo aos céus, Ele podia ter dado qualquer recado para a gente, ter falado qualquer última instrução. Mas qual foi a última instrução que Ele disse, que Ele nos deu? Vão, pregue o Evangelho a toda criatura, façam discípulos, que eu já estou voltando e vocês precisam fazer a parte de vocês. Então, Ele nos deu essa incumbência e Ele não se limitou a um grupo específico. Quando você pega a Bíblia, ela é repleta de histórias de homens e mulheres completamente diferentes entre si, que tinham uma coisa em comum, que era o quê? Um amor enorme por um Deus fiel. E esse amor não conseguia ficar só dentro deles, e explodia, e eles iam, e eles falavam. A lição faz uma comparação muito interessante sobre Paulo e Pedro. Se você parar para pensar nos dois, eles eram completamente diferentes um do outro. Paulo era um homem educado, rebuscado, culto, bem de vida. Pedro não, Pedro era um homem simples, pecador, não tinha estudo. Os dois eram completamente diferentes entre si, mas os dois tinham uma coisa em comum absurda, que era: eu amo a Jesus e eu não vou parar de falar desse Jesus, eu quero falar dele, eu tenho a solução para o mundo e eu quero dividir esse amor com as pessoas. O que mais vale a pena a gente ficar falando se não for de Jesus? Vai ficar falando de time de futebol? Perdendo seu tempo, ainda mais se for o Corinthians, meu irmão, misericórdia. Vai perder seu tempo falando de novela? Perder seu tempo falando de Netflix? Pra que perder seu tempo, meu irmão? Use o seu tempo e a sua boca para falar aquilo que traz vitória, aquilo que traz vida, para falar de Jesus. Quanto mais você falar de Jesus, mais apaixonado você vai ficar por Ele, porque maior você vai ver que Ele é, e quão grande Ele te ama, quão grande é o amor que Ele tem por nós, meu irmão. Às vezes a gente fala: mas Gabi, a vida é tão injusta, eu passo por tantos problemas, por tantas provações, é tão difícil. Meu irmão, se a vida fosse justa, era eu e você naquela cruz e não Jesus. Ele foi lá, venceu toda a justiça para subir naquela cruz no meu lugar, no meu e no seu. Então Ele merece mais do que a nossa reclamação. Sabe o que é reclamação, meu irmão? A sua boca ficar reclamando ao invés de falando de Jesus? Quando a gente reclama, a gente está falando assim para Deus: olha, Deus, você pode até ser Deus, mas o seu trabalho está muito ruim. Não estou gostando do que você está fazendo, não era essa vida que eu queria estar vivendo, o Senhor não está indo bem, vê se melhora por aí. Isso que é reclamação. O povo de Israel fez isso o tempo inteiro. E nós? Quão diferentes somos? Somos um povo reclamão também. Deus dando o maior presente da salvação para a gente, a maior prova de amor, nos dando capacidade para amar e ser amado. Temos a chance de viver eternamente com Ele. E a gente vai ficar reclamando? A sua linda boquinha, meu irmão, vai ficar falando de bobagem? Não desse evangelho maravilhoso? Mas Gabi, eu tenho dificuldade, Gabi, eu tenho dificuldade de falar. Meu irmão, você foi criado por um propósito. Quando você entende esse propósito, você vai viver esse propósito. E Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele qualifica os escolhidos. Então, a única qualificação exigida é o amor, é ter um coração disposto a obedecer, porque quem ama obedece, e a servir. O meu marido recentemente participou dos Legendários. Irmão, que ministério incrível que é os Legendários. A gente vê a turma descendo a lenha, falando mal na internet. Irmão, deixa falar mal, porque quanto mais eles batem, mais a gente cresce. Mais o movimento é conhecido, mais o movimento está crescendo. A transformação de vida que eu vi no meu marido através dos Legendários é uma bênção. E o que acontece, meu irmão? Ele subiu lá para ter um encontro com Deus, certo? Ele subiu lá para subir um monte mesmo. Só que para ele estar lá em cima, um monte de irmãos que podiam estar na casa deles, lá no conforto da casa deles, subiram junto para ministrar sobre a vida deles. E esses homens,
largaram família, filho, foram lá para o meio do mato, passar frio também, no desconforto para quê? Para ministrar sobre a vida desses homens. Olha que ministério lindo! Eles não têm uma qualificação, eles têm um chamado, eles têm um coração derramado. Estava chegando aqui na igreja agora para gravar, a igreja impecável, as irmãzinhas da igreja deixando a igreja limpinha, cheirosinha, bonitinha. O pessoal da mídia que está aqui gravando a gente, nos ajudando para que você, irmãozinho, aí tivesse a sua escola bíblica na sua casa. A gente tem na nossa igreja os motoristas dos ônibus que ralam ali, ó, para cumprir aquele ministério de trazer os irmãozinhos para a igreja e muitas vezes escutam que os irmãozinhos ali, ó, reclamões, eu sei que vocês estão aí, vão o caminho inteiro reclamando, ai, porque tá rápido, ai, porque tá devagar, ai, porque passou do ponto. E os irmãozinhos lá, motoristas firmes, porque eles têm amor, um coração disposto a servir. Vemos os nossos pastores queridos que servem com tanto amor à igreja, podem estar passando pelo problema que for, estão sempre com um sorriso nos olhos, no rosto, com um olho feliz em nos ver, por quê? Eles têm amor no servir. E essas irmãzinhas aí da igreja que ficam falando de Jesus na hidroginástica? Aquele irmãozinho que não pode ir pro açougue, que começa a falar de Jesus no açougue, na fila do banco, na fila da farmácia, o irmãozinho lá no chão da fábrica que sapeca Jesus pro colega de trabalho dele, aquele gerente de banco, o médico, a empresária. Meu irmão, é tempo e fora de tempo, nós temos que falar de Jesus para todos. Todos nós temos a qualificação necessária porque todos nós entendemos desse amor. A única qualificação que você precisa ter, meu irmão, é falar, é transbordar esse amor, é simplesmente levar. E a gente tem tanto testemunho de irmãozinhos que sequer sabem ler, que não sabem ler, mas recitam a Bíblia com propriedade. Podem não saber que versículo que está, mas na maioria sabe. E recitam a Bíblia, e entendem da Bíblia. Então, meu irmão, não tem uma qualificação. O que você precisa fazer? Abrir a sua boca. Todos nós somos missionários, aonde quer que a gente esteja. Missionário não é só aquele que vai lá para um lugar afastado, para a África, para uma floresta. Todos nós podemos ser missionários. Meu irmão e minha irmã, meu jovem querido, você é um missionário na sua faculdade. As faculdades hoje do país estão passando por um momento tão difícil. Imagina se os nossos missionários universitários começassem a falar de Jesus lá, com a mesma com aquela fé absurda, falando e profetizando. Todos nós somos missionários. Você é um missionário na sua casa, meu querido, falando para os seus parentes, falando para aqueles que estão próximos a você. Em Romanos 10, 17 e 18, Paulo fala uma coisa importante, que a fé vem pelo ouvir, meu irmão. Não adianta. Não adianta você ficar encabulado e falar, eu não levo jeito. Meu irmão, a fé vem pelo ouvir. Olha que Paulo fala em Romanos 10, 14. E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não houver quem pregue? Meu irmão, foi bom quando você foi salvo, não foi? Não foi maravilhoso quando você foi batizado pelo Espírito Santo? Não foi bom demais? Então, meu irmão, você precisa falar dessas boas novas. Agora, como que o mundo doente, como que o Brasil doente, como que o seu parente doente, o seu filho, a sua filha, os seus pais, como que as pessoas vão escutar falar de Jesus se você que tem essa palavra, esse conhecimento não falar? É necessário falar sim. Uma coisa que eu acho interessante sobre o ser humano é que a gente ama compartilhar as coisas, né? Eu sou da época que não existia rede social. Eu lembro quando veio o Orkut e o MSN, foi aquela loucura, né? Porque no MSN a gente conseguia compartilhar a música que estava escutando, dava para dar umas indiretinhas ali no status. Então, o ser humano ama compartilhar. Vê as suas redes sociais hoje. Ninguém vai nem comer uma pizza sem postar que está comendo uma pizza, não é verdade? Só para dar vontade nos outros estar comendo uma pizza, não é verdade? O ser humano é dele essa questão de querer compartilhar e de falar. E eu, honestamente, acho que Deus colocou dentro da gente essa vontade por causa do ID. Eu tenho certeza, porque nada é por acaso. Tudo tem um propósito. O ser humano é um ser que gosta de compartilhar as coisas. Está em nós. Então, em vez de você, meu irmão, no seu status, lá de Instagram, Facebook, WhatsApp, em vez de ficar compartilhando coisa ruim, reclamação, que tá tudo ruim,
Comece a falar de Jesus. Comece a falar para os seus colegas de trabalho, as pessoas que estão próximas de você, em vez de falar que está tudo ruim, está tudo complicado, o Brasil está indo para o fundo do poço. Meu irmão, fala assim, ó, a coisa está ruim, mas Jesus tem uma solução. Aliás, você sabe quem é Jesus? Você não sabe quem é Jesus? Deixa eu te contar quem é Jesus. E vai sapecando Jesus na pessoa. Não existe nada mais forte que o nome do verdadeiro Jesus. E a fé vem também pelo falar, mas também vem pelo nosso testemunho, que muitas vezes é o mais difícil de ser mudado. Porque o testemunho reflete verdadeiramente o que está dentro da gente. Em Atos 9, 20 a 22, essa história narra quando Paulo começou a pregar. Paulo começou a pregar e as pessoas olhavam assim e falavam, mas ué, não é aquele Paulo que perseguia a igreja? O que ele está fazendo pregando? Então o testemunho de Paulo impactava as pessoas. Agora eu te pergunto, meu irmão, e o seu testemunho? Tem impactado positivamente ou negativamente as pessoas? E o testemunho, meu irmão, ele é o que grita aquilo que está dentro da gente. É o que grita aquilo que nós precisamos mudar. E muitas vezes a gente precisa de muita coragem para enfrentar o problema. Para enfrentar muitas vezes um descontrole com bebida, um descontrole com vício de rede social, porque é viciante. Esse negocinho aqui vicia e vicia mesmo a gente. Então muitas vezes você precisa de coragem para perceber, nossa, eu estou perdido na pornografia. Eu sou um homem casado, uma mulher casado, que fico o dia inteiro vendo ali pornografia no meu celular, pensando naquilo. Sou um jovem que eu estou aqui começando a minha vida e estou aqui preso na pornografia. Tem que ter coragem para assumir e falar, chega, eu sou a habitação do Espírito Santo. O meu testemunho precisa refletir que o Espírito Santo vive em mim. Como que você vai chegar, meu querido jovem, e falar de Jesus e de Deus para uma pessoa que vê na sua vida uma vida completamente diferente daquilo que Jesus deseja? Você vai falar de Jesus numa balada? Vai falar de Jesus quando você está embriagado lá, caído na sarjeta, depois de ter bebido todas? Não, meu irmão. O nosso testemunho precisa ser uma das maiores fontes de ide da nossa vida. A nossa palavra, a nossa boca, só vai sedimentar aquilo lá, que o nosso testemunho está falando sobre a gente, sobre essa verdade bíblica aqui. Então, o id, a palavra, vem primeiro pela palavra, você vai falar. E mais importante também, pelo seu testemunho. O seu testemunho tem que andar condizendo com aquilo que você está pregando, com aquilo que você fala. Amém, meu irmão? E tem que ter coragem, meu irmão. Tem que ter coragem. Timóteo fala que nós temos, 2 Timóteo 1,7, temos o espírito de coragem e de amor. Deus nos deu coragem. Quem é tímido tem que ter coragem para falar. Quem vive aprisionado num pecado tem que ter coragem para bater o pé e falar, não, chega. Eu tenho um propósito, eu não quero mais isso na minha vida. E o muito importante, meu irmão, nós temos o amor de Deus enchendo a gente. O mandamento de Jesus era, ame ao Senhor seu Deus e ao próximo. Nós temos que amar ao próximo. E de vez em quando é tão difícil amar o próximo, porque o próximo é um mala, né? De vez em quando é difícil, mas meu irmão, em vez de você ficar falando palavras de maldição para a vida das pessoas, comece a falar palavras de bênção. A melhor forma, meu irmão, de você perdoar uma pessoa que te fez mal é orando por ela. Então, meu irmão, em vez de você ficar desejando mal para uma pessoa que pode até ter te feito muito mal mesmo, falhou com você, te magoou, te deu prejuízo, não foi honrosa com você, em vez de você ficar ali amaldiçoando, meu irmão, ame ao Senhor teu Deus e ao próximo. Você precisa amar aquele próximo, perdoar aquele próximo. Que palavras que estão saindo da sua boca, meu irmão, até para aquela pessoa que você não gosta. Eu sou advogada e eu confesso que eu não concordo com a maioria das coisas que o ministro Alexandre de Moraes faz. E se eu tivesse face a face com ele, o que eu iria falar? Que ele está errado? Que é um absurdo as coisas que ele faz, as regras jurídicas que ele descumpre? Que ele não é o dono de tudo isso? Não,
Se eu for crente de verdade, meu irmão, sabe o que eu vou falar para ele? Então, Alexandre, existe um Jesus que te ama e que quer endireitar as suas veredas e quer te colocar no caminho certo. Chegar para o Lula, falar, Lula, vamos sentar, vamos conversar, Lula, vamos acertar essa vida, vamos acertar você e a Janja com Jesus? Vamos acertar Jesus, Lula, porque só assim para a situação melhorar, não é? Mas então, o que a sua boca tem falado? Não só para aquele que você gosta, mas também para aquele que você não gosta. É por amor, meu irmão. É a base de tudo, é o amor. Temos que perdoar. Prontidão envolve conhecimento. Você quer falar de Jesus? Que bom, meu irmão. Você vive esse evangelho? Que bom, meu irmão. Estude. O estudo bíblico é fundamental para você conhecer, para você entender, para você vivenciar as experiências. Nós precisamos sim estudar a palavra de Deus para poder viver a palavra de Deus. Quando nós conhecemos a palavra de Deus, nós temos clareza naquilo que nós temos que viver e ver. Essa questão de clareza, quando eu estava estudando essa lição, a clareza do que a gente está vendo. Na Bíblia conta a história de um paralítico que ficava num poço, Betseba, né? E o que acontecia? Uma multidão se juntou em volta daquele poço, porque de vez em quando vinha um anjo, mexia na água daquele poço, e a primeira pessoa que entrasse naquela água era curada. Então imagina a multidão de doentes que ficavam em volta. Mexia a água, pof, alguém entrava lá e era curado. E tinha um paralítico lá. E ele, sempre que a água mexia, ele ia tentar entrar e não conseguia. Só que um dia Jesus vai para esse local. Quando ele entra lá e vê esse paralítico, vai conversar com ele, o paralítico, ele começa a reclamar. Ah, porque quando a água mexe, ninguém me ajuda, eu não consigo entrar, não consigo sarar, eu estou aqui, estou enrolado, não tem solução para mim. Quem estava falando com ele? Era o dono da cura, Jesus estava lá. E até Jesus conseguir tirar desse paralítico a clareza de quem era ele, demorou. Porque o rapaz estava reclamando muito. A gente olha essa história e fala, nossa, que loucura, mas nós somos iguais, irmãos. A gente fica focado no problema, a gente fica focado na dificuldade, a gente olha para o diagnóstico de doença e fala, nossa, e agora? A gente pega o extrato da conta bancária, vê o marido e a esposa que quer ir embora, a faculdade que nunca se consegue se realizar, você não consegue finalmente cursar. E a gente fica focado no problema, quando a solução está do nosso lado. Jesus já está ali, a cura já está ali, a cura financeira, espiritual, a cura dos seus sonhos, a cura já está ali, mas nos falta o quê? Clareza, meu irmão, para entender quem é Jesus, a prioridade da nossa vida. Então a gente precisa sim ter o conhecimento da palavra de Deus, para ter clareza daquilo que a gente se vê e vive. Se você tiver clareza de quem é Jesus, do tamanho do sacrifício que ele fez para a sua vida, meu irmão, você vai virar uma máquina de fé, uma máquina de pregação, uma máquina de transformação, meu querido. Você vai impactar vidas, você vai mudar histórias. Por quê? Porque você vai estar levando aquele que traz a vida para todos. Nós temos que ter essa clareza. Cristo refletido naquele que se apresenta para levar a boas novas. Ele reflete, você tem que refletir esse Deus maravilhoso, esse Cristo. Entender o propósito da sua vida. Ele está aqui. Não fica olhando para o poço lá, mexendo na água que você não consegue chegar. Jesus já está aqui. A solução já está aqui. Nós temos a solução e é Jesus. E Jesus mesmo fala em Mateus 28, 20. Mateus 28, 20, quando Jesus está sendo levado aos céus e ele dá essa ordem para os discípulos deles irem e pregarem o evangelho. E olha que interessante como ele termina essa grande comissão que ele instituiu, essa grande movimentação, essa regra fundamental de que quem ama, vai. Você me ama? Então vai, prega. Como que ele termina? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações,
temos que ser discípulos, fazendo discípulos. O discipulado é o quê? O que eu aprendi, eu passo para esse. E esse daqui convertido vai passar para outro, que vai passar para outro, e assim vai uma corrente. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei. Olhe novamente como a questão da obediência é importante, como realmente ela está relacionada com a forma que nós amamos a Deus. Temos que obedecer a Deus. Obedecendo a tudo o que eu lhe ordenei. Irmãos, você está sentado? Está sentado. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, mas olha essa promessa. Olha essa promessa. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus já está conosco. Ele já habita no nosso coração. Ele sempre estará conosco. O Espírito Santo intercede ao nosso favor. Nós não estamos mais sozinhos, não estamos mais largados. Nós temos um propósito, meu irmão. Você tem um propósito lindo de existência. Eu posso te garantir, meu irmão, se você não abandonar Jesus, Ele também não vai te abandonar. Nessa equação, o único que pode pular fora é você. Ele não vai te abandonar jamais. Jamais, jamais, jamais. Nós temos as palavras de vida eterna. Nós vivemos o amor de Deus dentro da gente. Meu irmão, pare de falar de outras coisas que não seja sobre esse amor. Pare de viver outras coisas que não sejam esse amor. Pare de gastar seu tempo, meu irmão, com outras coisas que não seja esse amor. Que esse amor seja a prioridade máxima da sua vida. Que os seus pés estejam sempre seguindo aos pés de Jesus, nesse ide maravilhoso. A meta aqui, meu irmão, não é ter um carro elétrico de última geração. A meta aqui não é ter uma casa maravilhosa, de 5.000 cômodos, piscina, sauna. A meta aqui, meu irmão, é chegar no céu. E quando chegar lá no céu, ter pedrinhas nas nossas coroas. Sabe por quê? Essas pedrinhas quer dizer que nós conseguimos levar o ID para mais pessoas que o inferno perdeu. Perdeu o diabo, porque aqui tem um grupo de pessoas que sabe o valor do evangelho e está disposta a pregar esse evangelho. Meu irmão, Jesus jamais vai te abandonar. Ele estará ao seu lado todos os dias, em qualquer situação. Ele está a uma oração de distância de você. Então pode confiar nesse amor. E uma vez que você vive esse amor, meu irmão, não guarda ele só para você. Distribui esse amor para o resto das pessoas, para os próximos, para os não próximos, na aula de hidroginástica, no banco, no trabalho. Seja aquela pessoa que é uma referência de Cristo no seu ambiente. Seja essa pessoa. E para encerrar, meu irmão, eu gostaria de pedir que você fechasse os seus olhos agora. Jesus finaliza a obra dele aqui na terra falando: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meu irmão, esse Deus jamais vai te abandonar, jamais vai te deixar. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem no seu cabelo. Ele sabe o que você pensa, o que você sonha. E Ele tem planos para a sua vida. Não seja como aquele paralítico que ficou parado olhando, meu irmão, para o problema, sem perceber que Jesus já estava ali. Leve esse evangelho, meu irmão. Então, de olhos fechados, eu gostaria de fazer uma oração, meu irmão, pela sua vida agora, pela vida da sua família, pela vida de todos aqueles que estão em volta de você. Amém? Pai querido, é um privilégio, Senhor, te conhecer pelo nome. Senhor, nós não somos, Pai, estranhos a Ti, porque nós somos Seus filhos. Filhos por adoção, Pai, porque o Espírito Santo, Pai, habita dentro de nós. Nós temos o privilégio, Pai, de levar a Tua palavra. Temos o privilégio, Pai, de conhecer o Teu nome. Temos o privilégio de ver a Tua face, Pai, toda vez que o buscamos. Buscamos, Pai. Tu és fiel, Tu és grande, Tu és maravilhoso. Eu venho te pedir aqui, Pai, nesse momento, Pai querido, que esse amor queime de tal forma em nosso coração, Pai, que seja impossível não falarmos, que seja impossível, Pai, não testemunharmos desse amor maravilhoso. Pai, não foi justo o Senhor ter subido naquela cruz, era para nós estarmos lá, Pai, mas não foi por justiça, Pai, foi por amor. O Senhor cumpriu a lei, Pai, o Senhor disse: está consumado, e naquele momento, Pai, nós fomos libertos das garras do pecado, Senhor.
Te agradecemos, Pai, te louvamos, Senhor, e que nós possamos levar o seu evangelho, Pai, a toda criatura, que nós possamos ser, Pai, cristãos que vão impactar esse país, levar esse país para mais perto de Ti, Senhor, e fazer uma transformação na nossa sociedade, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por todos aqueles que servem, Pai, na nossa igreja, nas igrejas semelhantes à nossa fé, Pai, e por todos aqueles que têm coração realmente derramado na Tua presença, Pai. Te agradecemos, Pai, e é um privilégio, Senhor, temos esse chamado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meus irmãozinhos. Um grande beijo. Vejo vocês no culto essa semana. Um beijo.